Largo, o mundo pode ser um lugar muito silencioso, principalmente no inverno. Vai levar um tempo para se acostumar, e talvez você até sinta falta dos sons que costumava ouvir. Mas espere. Com a primavera virão os sons da vida e você vai esquecer os velhos sons. Sabe, senhor, acho que eu nunca vou me esquecer deles. Eu escutei aquilo por tanto tempo. Os mesmos sons que a mamãe ouvia. Na verdade, eles até que são bonitos. Mas eles me dão arrepios. Esse anime é uma alternativa às outras coisas, no sentido de que quando você assistir, vai ser algo diferente de uma coisa convencional. É um anime com histórias individuais em cada episódio, é denso, complexo e leve, direto ao ponto, sem enrolação, sem necessidade de desprender muito tempo ou esforço para conseguir desfrutar dessa obra. Esse é Mushishi. Ou Mushishi, ou Mushishi. Esse anime é sempre profundo, dedicado aos detalhes dos acontecimentos de cada episódio. É criativo, se passa em um mundo aparentemente igual ao nosso no passado. Porém, com a presença de algumas criaturas invisíveis que integram o mundo, vivem e interagem com os seres humanos. Esses são os Mushis. Eu gosto dessa perspectiva de que o mundo é composto por mais coisas além de nós, os humanos. Seja como algo real de fato, ou seja só como uma metáfora. É um anime que te permite pensar muita coisa, te prende, te faz querer descobrir o que vai acontecer, por que aquilo está acontecendo, qual o Mushi da vez e como ele está causando aquilo tudo. Eu, pelo menos, não costumo sentir isso com as coisas que eu assisto, mas para mim, Mushishi é uma daquelas obras que eu deixo em um lugar separado. É aquele tipo de coisa que você assiste e guarda num lugar diferente. É uma daquelas coisas que te visitam na memória de tempos em tempos. É aquele anime que você vai lembrar quando alguém te perguntar quais os melhores animes que você já assistiu, os mais legais, os mais diferentes. Um anime sobre criaturas completamente diferentes umas das outras. Histórias únicas, profundas, que sempre têm forte ligação com os sentimentos dos personagens e a vida humana em cada episódio. A atmosfera e o ambiente são perfeitos. Lugares calmos, remotos, pequenas vilas ou casas isoladas sem muita coisa acontecendo em volta, permitindo que você se concentre na história, te dando tempo e espaço para refletir, se colocar no lugar das pessoas e viver um pouco das suas vidas. O protagonista é o Ginko, um Mushishi. Eu sou Ginko, mestre dos Mushis. E eu tô aqui porque ouvi falar da garota que você tranca no seu barracão. Uma pessoa capaz de ver e lidar com os Mushis. Ele é um andarilho que não fica por muito tempo em um lugar só. Ele viaja por vários lugares para estudar os Mushis e resolver os problemas que são causados por eles. E por outro motivo que vocês vão ter que assistir para entender. Esses problemas podem ser desde uma coisa simples e pequena, até uma doença que nenhum médico consegue curar, alguém ficando cego, não conseguir falar, dentre outras coisas. Os Mushi são essas criaturas invisíveis para quase todo mundo. São descritos apenas como outros seres que fazem parte do nosso mundo e compõem a vida na Terra. Eles podem ser do bem ou do mal. Na maioria das vezes, os problemas que eles geram são causados pela interação inconsciente das pessoas com os Mushis. Sua forma mais pura. Por causa da sua natureza, suas formas e aparências físicas são indefinidas. Algumas você consegue ver, outras não. Algumas são transparentes, tipo fantasmas. Muitas coisas que as pessoas chamam de fantasmas, na verdade, são Mushis de algum tipo. Alguns podem até tomar a forma humana. Acho que a sua avó não era capaz de vê-las. Não fico surpreso dela não ter acreditado em você. Não é fácil explicar uma experiência sensorial. Assim como seria difícil descrever perfeitamente a sensação e a textura de um objeto que uma pessoa nunca segurou nas mãos. Podia até tentar, mas a menos que sua avó pudesse vê-los com seus próprios olhos, seria quase impossível fazê-la compreender o mundo dos Mushis. Existem infinitos tipos de Mushis, cada um com características diferentes. Eles vão desde criaturas inofensivas que só existem, a seres mais complexos, com intenções próprias que às vezes conseguem se comunicar com os humanos ou até ter uma forma humanoide e falar normalmente. É mais alguém que acaba mexendo com algum deles ou convivendo com eles sem saber.
É muito legal ver o desenrolar de cada uma dessas histórias, principalmente porque o anime é episódico, o que significa que cada episódio é uma história única, independente dos outros. Então não fica maçante nem enjoativo. Você não precisa se preocupar com não ter tempo para assistir um anime inteiro porque é muita coisa, ou ficar vendo filler e um monte de enrolação. Pode assistir com calma porque é interessante, é leve e é muito fácil de assistir. Lá tem um homem que eu nunca vi antes. Ele tem um olho só e ele senta do outro lado do rio e sempre me diz a mesma coisa. Então, eu só olho o rio de longe em vez de entrar nele. E os episódios independentes deixam a experiência muito mais tranquila para quem tem esse problema de assistir coisas grandes. Sem falar, obviamente, da qualidade do anime. Apesar de bem simples, ele cumpre muito bem a sua proposta. É muito bem escrito e é diferente de provavelmente tudo que você já viu. A trilha sonora é perfeita e simplesmente não tem mais o que falar dela. A não ser que ela foi composta pelo Toshio Masuda, o mesmo compositor responsável pela trilha sonora de Naruto. E no topo de tudo isso, tem aquela textura de anime antigo, feito com carinho, que eu particularmente gosto muito. Dá aquela sensação, mesmo que ela seja falsa, de estar consumindo algo com mais qualidade. Traz também a memória emocional de assistir algum desenho de quando éramos mais novos. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse aspecto que os animes mais antigos têm. Cowboy Bebop, Serial Experiment Lain, Monster, todos esses têm uma espécie de textura neles. O som, as vozes, principalmente se foi dublado. A dublagem antiga tem uma texturazinha que é muito boa de ouvir. A qualidade da imagem, o estilo normalmente utilizado na arte e na animação, eu sinto um pouco de falta disso. Essa vibe mais quadrada nos animes. No começo do vídeo, eu coloquei um trecho do anime onde ele fala dos sons de inverno e da primavera. Eu achei aquilo genial, porque não é só uma fala sobre os sons que o garoto escutava, mas é uma analogia à vida. Os sons do inverno seriam as coisas ruins, tristeza, sofrimento, que ele diz que vão passar, e chegarão os sons da vida de primavera, que é onde as flores aparecem, e nesse caso, onde as coisas boas aconteceriam, e o menino teria que se acostumar. E já seria bom bastante se parasse por aí, mas ele vai além. O garoto disse que apesar do sofrimento, ele aprendeu a achar os sons bonitos, e aprendeu a viver. Aprendeu a ver beleza no sofrimento e nas dificuldades. Aprendeu a se acomodar em meio a isso e até vai sentir falta, mas que ainda assim sente arrepio ao lembrar desses sons. Isso é perfeito, uma elaboração sobre o processo de superar momentos difíceis, sobre como isso não é linear, às vezes sem sentido. Mesmo numa situação terrível, alguém pode se sentir confortável e ter medo de sair. Pode aprender a gostar em algum nível e vai ser um processo longo e difícil de sair, mesmo ciente dos perigos e das coisas ruins. A pessoa pode sentir falta disso tudo e até sentir medo das coisas boas. Pode não saber lidar com a chegada delas e no começo não sabe que vai precisar se acostumar e aprender a viver dessa forma. Uma reflexão desse nível entre o Ginko e uma criança ao fim do episódio, que não só trata de um assunto desse nível, mas se encaixa perfeitamente na história. Esse anime é realmente uma joia, uma coisa que me lembra do que as pessoas são realmente capazes de fazer. Me deixa com vontade de fazer algo desse tipo, de conhecer mais coisas assim, que consigam tratar de certos temas de uma forma tão genial desse jeito. Que não sejam só qualquer coisa genérica ou sem graça que a gente vive vendo por aí. Chega até ser triste que uma coisa desse nível foi produzida há tanto tempo atrás e que ainda hoje a gente vê cada coisa mal feita, cada coisa vazia, sendo que existem infinitas possibilidades e pessoas que têm ideias incríveis, mas que por um motivo ou por outro acabam não chegando pra gente, não ascendendo à superfície. Enfim, fica aqui o meu desabafo, não planejado para esse vídeo, e também minha recomendação.
que é esse anime incrível que eu tenho certeza que se você assistir, você não vai se arrepender e eu tenho certeza que vai valer muito a pena.